gente começa aqui, a gente tem uma linha do tempo, digamos assim, que vai de 500 antes de Cristo até 1900 depois de Cristo. E a gente começa aqui no século no século 5 antes de Cristo, e a gente começa falando de Empédocles. Ele afirmou que os corpos luminosos refletiam algo que era emitido pelos nossos olhos. Então, Empédocles, ele tem uma teoria cosmogênica que seria aquela dos quatro elementos, tá certo? Que a gente conhece, quatro elementos fundamentais da natureza, que seria água, terra, fogo e ar. Então, ele também teve um estudo sobre a luz, ele falou que os corpos luminosos refletiam algo que era emitido pelos nossos olhos. Então, eu queria que vocês frisassem principalmente nessa ideia aqui de ele ainda considerava como sendo algo, era algo não muito definido ainda, entendeu? Avançando um pouco no tempo, nós temos ali no século 4 a.C., Aristóteles. Aristóteles falou que a luz era uma espécie de fluido imaterial que era emitido pelos objetos. Aqui Aristóteles já teve um grande avanço nesse estudo, ele está tendo uma ideia um pouco intuitiva nesse caso, de que a luz é como se fosse um fluido que era emitido pelos objetos. Então, isso é uma ideia que, de certa forma, vai casar com o que temos hoje em dia, que seria que as radiações, no caso, elas vão ser refletidas pelos objetos, tá certo? E aquilo que é refletido, a frequência na qual ela é refletida é aquilo que a gente enxerga nas cores. Como assim, professor? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Cada cor, ela está associada com um comprimento de onda e, consequentemente, com uma frequência também. A frequência só não está sendo mostrada aqui em números, mas cada cor está associada com uma frequência, tá certo? Então, a gente vai ver daqui a pouco, falando um pouquinho de espectroscopia, que os objetos, geralmente, eles absorvem luz e refletem uma parte dela. E essa parte que é refletida, ela é refletida em uma frequência que os nossos olhos captam, definindo cada uma como uma cor, tá certo? Então, vocês podem ver que essa ideia de Aristóteles casa um pouquinho com isso, tá certo? De certa forma. Agora, avançando bastante no tempo, nós vamos chegar numa treta entre dois estudiosos, que é entre Isaac Newton e Christian Huygens. Tá? O nome do Huygens não tem um consenso sobre como se falar, tem gente que fala Huygens, mas vamos chamar ele aqui de Huygens, tá certo? Começando pelo Isaac Newton. O Isaac Newton ele propôs que a luz detinha um comportamento corpuscular correspondendo a um fluxo de diferentes partículas, prevendo assim alguns fenômenos. Então, para o Newton, a luz era como se fosse corpúsculos, ou seja, corpos minúsculos, e que eles eram compostos de um fluxo de diferentes partículas. E ele, no caso, conseguiu prever alguns fenômenos com isso. Então, era uma ideia que, a princípio, parecia que fazia muito sentido. E aí também, porém, todavia, entretanto, veio o Christian Huygens e falou que ele esperar um pouquinho, que a luz se comportava, na verdade, como uma onda, tá certo? E ela se propagava em um meio. E o Huygens também conseguiu explicar vários fenômenos. Então, nós temos aqui uma dualidade, digamos assim, que só foi resolvida alguns anos depois, com os estudos do experimento da dupla fenda de Young, e também temos o efeito fotoelétrico de Einstein, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, tá certo? A gente pode depois falar um pouquinho mais sobre isso nos nossos canais de interação, tá certo? Mas temos esse estudo aqui, mas eu queria que vocês também notassem essas palavras-chave aqui, ó. Comportamento corpuscular e se propagando como uma onda. A gente vê aqui que a ideia de Huygens já vai bater um pouquinho com essa ideia de Maxwell aqui que a gente vai falar já já. E se esse slide aqui que a gente está falando é o coração da nossa apresentação, esse carinha bem aqui, essa parte do que ele falou, que é James Clerk Maxwell, seria a artéria principal do coração da nossa apresentação, tá certo? Porque James Clerk Maxwell, ele revolucionou, digamos assim, a visão sobre o que a gente tem da teoria eletromagnética, da eletricidade, do magnetismo e também da óptica, com aquilo que a gente chama de as equações de Maxwell, tá certo? Mas antes de falar dele, nós vamos falar rapidinho aqui sobre dois outros estudiosos também que foram muito importantes, que eles, no caso, propuseram os fenômenos que Maxwell unificou, digamos assim, não unificou, mas que ele usou na composição do que seriam as equações de Maxwell para descrever o eletromagnetismo, tá certo?
Então, quem seriam esses dois? Primeiro, a gente vai falar sobre Ampère. O Ampère, ele, no caso, ele criou a chamada Lei de Ampère, tá certo? Com base nos experimentos de um estudioso chamado Orchid, alguma coisa assim, que consistiu no seguinte: Orchid, ele verificou que quando a gente tem, por exemplo, um fio condutor, como assim, professor? Imagine esses fios de tomada que a gente tem, ou, por exemplo, o fio de um carregador, tá certo? Se ele fizesse uma corrente elétrica passar nesse fio condutor, corrente elétrica, como assim, professor? Vamos lá, vou explicar para vocês. Uma corrente elétrica, basicamente, é quando a gente tem um circuito. Imagine que eu tenho uma bateriazinha, eu tenho um fio aqui e uma lâmpada, e aí o fio volta para a bateria. Isso aqui tem um circuito elétrico. Nesse fio vão passar as correntes elétricas. A corrente elétrica. Essa corrente elétrica seria o fluxo ordenado das cargas elétricas que estão passando aqui. Beleza, é uma forma bem geral, só para vocês ficarem contextualizados, tá certo? Então, o Ortide, basicamente, não estou lembrando direito como é que pronuncia o nome dele, mas ele vai dizer que uh, esse fio condutor, quando ele é passado por uma corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético induzido ao redor dele, tá certo? Um campo magnético que, no caso, seria representando, no caso, a área de atuação de uma força magnética. Essa seria, no caso, a lei de Ampère. Mas, além disso, nós temos também a lei de Faraday. Se, por um lado, a lei de Ampère vai dizer que nós temos esse campo magnético sendo produzido aqui com base nessa corrente, nós vamos ter, pela parte de Faraday, que quando a gente tem, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês que tem um slide aqui. Esse slide aqui. Olha só. Se nós temos, por exemplo, um fio condutor e nós passamos aqui um ímã, nós aproximamos um ímã, vai ser gerado nesse fio condutor uma corrente elétrica e também um campo elétrico induzido, tá certo? Então, nós temos aqui uma coisa muito interessante acontecendo. Nós, primeiro, pela parte de Ampère, nós descobrimos que a corrente vai induzir um campo magnético, e pela parte do Faraday, nós vamos descobrir que o campo magnético vai induzir, de uma forma ou outra, um campo elétrico. E cabe ressaltar para vocês que ambos, o campo elétrico e o magnético, são variáveis, porque olha só como ele está aproximando ele aqui da espira, ó. Então, ele é variável, ele está se movendo. Então, a partir daí, vocês já podem lembrar um pouquinho do que a gente falou no começo sobre as ondas eletromagnéticas, né? Campo elétrico e campo magnético variáveis. Então, aqui a gente está entendendo como se formam essas ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, a gente tem essas duas leis. As leis de Faraday, a lei de Faraday e a lei de Ampère. E o Maxwell, ele pegou essas duas leis, tá certo? E ele vai, no caso, aprimorar esses estudos juntamente com outras duas leis, que são a lei de Gauss para a eletricidade e a lei de Gauss para o magnetismo. E então, o Maxwell, ele vai, através dessas equações, criar uma equação chamada equação de onda. E essa equação de onda vai descrever o que a gente chama como, que a gente conhece, no caso, como a onda eletromagnética, tá certo? Vamos lá, vou explicar aqui para vocês bem rapidamente. Seria mais ou menos como, olha para esse slide de novo, Maxwell e as ondas eletromagnéticas. Quando a gente tem esse campo magnético induzindo um campo elétrico aqui, nós vamos ter que esse campo elétrico que vai ser formado, ele vai criar outro campo magnético. E esse outro campo magnético vai criar um outro campo elétrico. Então, a gente vai ter aqui, vamos pegar aqui o exemplo do fio. Temos aqui um campo magnético sendo formado, e só que imagine aqui, ó, que esse círculo que eu estou fazendo em volta, imaginariamente, seria um campo magnético. Então, a partir daqui, desse campo aqui que a gente formou, a gente tem aqui sendo formado um outro, que é um campo elétrico induzido. E a partir desse campo elétrico, a gente tem um outro campo magnético, um outro campo elétrico, um outro campo magnético. E assim sucessivamente. E assim vão ser formadas as chamadas ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, o Maxwell, ele conseguiu um achado impressionante com isso, tá certo? E ele nem estava estudando a luz, ele estava estudando eletricidade e magnetismo, tá certo? Só que com isso, e baseado com outros resultados experimentais, ele percebeu que essas ondas que ele encontrou, as ondas eletromagnéticas, ele chama de ondas transversais, ele percebeu que elas tinham uma velocidade aproximada com
a velocidade encontrada para a própria luz através de outros resultados experimentais. Então, a gente tem a velocidade da onda eletromagnética sendo praticamente a mesma da velocidade da luz. Entende? Então, aqui o Maxwell ele fez uma inferência, e ele disse que era uma inferência basicamente inegável isso, dizer que as ondas eletromagnéticas, no caso, eram a própria luz, tá certo? Então, a partir daí, o Maxwell conseguiu unificar eletricidade, magnetismo e óptica na mesma coisa, tá certo? Então, com isso, a gente pode se perguntar, então, qual é a relação? Qual o sentido de tu estar falando tudo isso para a gente, professor? Qual o sentido disso? Então, a principal coisa, a principal relação que nós temos disso com a tecnologia de hoje é basicamente tudo, porque depois do Maxwell, a gente teve, através do cientista chamado Hertz, que foi com homenagem a ele, que foi colocada a unidade de medida da frequência, Hertz. O Hertz ele criou o primeiro dispositivo que emite e capta sinais de radiação eletromagnética, ou seja, o que hoje a gente conhece como sinais de ondas de rádio, sinais de ondas curtas, tá certo? Então, a partir desses estudos de todos esses teóricos e físicos e filósofos, nós temos hoje muito auxílio nas tecnologias que a gente utiliza. E a gente vai falar um pouco sobre essas tecnologias aqui para a gente encerrar essa aula. Começar falando sobre as tecnologias de informação. Transmissão de informação via ondas de rádio, tá certo? Então, a gente vai voltar naquele slide ali do espectro eletromagnético, tá bem aqui, ó, as ondas de rádio. Vocês podem ver que as ondas de rádio, elas são bem compridas, elas são até a ordem de 10 a 6 metros, 10 elevado a 6 metros. E isso é maior, como eu disse há pouco para vocês, é maior do que montanhas. Então, essas ondas, por causa disso, elas são ideais para transportar informações a longas distâncias. Então, por isso que o sinal da nossa TV, o sinal da rede wireless, que seria a rede de Wi-Fi que a gente utiliza, elas são transmitidas via ondas de rádio, tá certo? Porque essas ondas são perfeitas para isso, para essa transmissão de informação. Então, nesse exato momento, tem muitas ondas de rádio passando por dentro de nós, só que o nosso corpo não sofre nenhuma influência disso, porque essas ondas de rádio são muito maiores que a nossa própria extensão, tá certo? Então, diferente do que a gente vai ver daqui a pouquinho, que seriam as ondas de raio-x, por exemplo. Então, aqui temos aqui do rádio AM ao stream, porque nós começamos com a transmissão de informação para rádio, tá certo? Os rádios AM, que seriam seriam de uma grandeza um pouquinho maior. Aí os rádios FM, nós temos um rádio com comprimento de onda um pouquinho menor. Então, e nós temos hoje em dia o stream via internet e tudo mais, então a gente percebe um grande avanço também nessas tecnologias. Temos os eletrodomésticos e a gente vem novamente para o nosso espectro para falar aqui sobre a radiação de micro-ondas, que é o que a gente usa nos nossos eletrodomésticos. Por exemplo, o micro-ondas, que é o principal exemplo que eu posso trazer aqui para vocês. E o micro-ondas é uma coisa interessante que eu posso trazer para vocês para falar que, na verdade, cada tipo de radiação eletromagnética presente aqui vai interferir ou vai interagir com a matéria de um jeito diferente, tá certo? Cada um desses tipos vai interagir com a matéria de um jeito diferente. E quem vai estudar isso vai ser a espectroscopia, que é algo que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Desculpa aqui que tá problema na garganta. Mas vamos continuar. Então, o micro-ondas, no caso, explicando bem em linhas bem gerais o funcionamento de um micro-ondas, basicamente essas ondas de micro-ondas, elas também não são muito pequenas, tá certo? Comparado a essas outras, de forma que elas não vão interferir na nossa saúde, no funcionamento do nosso corpo, tá certo? Mas elas são substanciais para algumas funções que nós temos no nosso dia a dia, como por exemplo aquecer os alimentos. O micro-ondas ele aquece o alimento de dentro para fora, porque a radiação de micro-ondas ela vai interagir com as moléculas de água e as moléculas de gordura, fazendo com que elas se movimentem, com que elas girem, tá certo? Esse fato delas começarem a girar, a movimentar, vai fazer com que essas moléculas aumentem seu grau de agitação, tá certo? E a gente sabe que essa medida de grau de agitação das moléculas corresponde justamente à temperatura. Então, se o grau de agitação da molécula aumenta, porque a radiação de micro-ondas vai estar fazendo isso com as moléculas de água, de gordura, então também vamos ter um aumento de temperatura.
Beleza? Deu para captar? Então, assim que o micro-ondas vai aquecendo o alimento. Isso é só uma das formas de interação das ondas eletromagnéticas com a matéria. Cada uma dessas outras radiações, ela vai interagir de uma forma diferente com a matéria, tá certo? Então, temos também os raios infravermelhos. Os raios infravermelhos, eles estão estritamente relacionados com o calor, tá certo? Então, a gente tem aquelas visões infravermelhas que a gente pode ver assinaturas de calor, por exemplo, que a gente vê em filmes, e em outros lugares também. Então, são com base na radiação infravermelha. Nós também temos sensores infravermelhos, tá certo? Temos os sensores infravermelhos que eles vão fazer a detecção da assinatura de calor para ativar ou desativar. Tudo isso com base também nas ondas eletromagnéticas. Então, o que eu estou querendo aqui para vocês, que vocês entendam, pessoal, não que vocês gravem na cabeça cada um desses tipos aqui, não, eu só quero que vocês compreendam que isso está presente no dia a dia de vocês, tá certo? Que isso é uma coisa bem presente no dia a dia de todos nós já há muito tempo. Então, a gente percebe que através dos estudos de todos aqueles teóricos e físicos experimentais, nós temos hoje várias facilidades no nosso dia a dia e vários auxílios para as nossas atividades, tá certo? E para a nossa interação global. Então, uma outra área que a gente pode também explorar um pouco é as ondas eletromagnéticas com relação ao corpo humano e à medicina. Começando com o espectro visível. Por quê? Porque o espectro visível está diretamente relacionado com os nossos olhos, que são as nossas ferramentas para captar a luz, tá certo? Através da nossa retina, nós fazemos a captação do que seria a luz através das frequências, a gente vai determinar as cores, que é uma habilidade do ser humano que vai se deteriorando com o tempo, tá certo? Então, a gente perde um pouco dessa sensibilidade e também existem, claro, alterações genéticas que vão gerar efeitos como, por exemplo, o daltonismo, tá certo? Eu não vou entrar muito a fundo, mas só para que vocês fiquem cientes. Além disso, nós temos também o diagnóstico por imagem via raio-x, tá certo? Então, aqui o que a gente pode perceber, olha só. Os raios-x, eles possuem uma grandeza bem menor, aqui uma ordem de grandeza bem menor do que as ondas de rádio e micro-ondas. Então, esses raios-x, eles conseguem interagir com as células do nosso corpo, tá certo? De certa forma. E no caso, eles vão servir, galera, vão servir para que para que se realizem diagnósticos por imagem, tá certo? Que seria justamente como por exemplo aqui na imagem, o raio-x em si, que a gente chama comumente, tá certo? Além disso, nós temos os raios infravermelhos e o calor, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, e também temos os raios ultravioletas, que temos basicamente muitas recomendações médicas para que a gente não fique exposto aos raios ultravioleta, tá certo? Que a gente utilize os protetores solares que vão impedir com que esses raios ultravioletas causem queimaduras na nossa pele, tá certo? Então, além disso, a gente pode também falar das ondas eletromagnéticas e a tecnologia em geral. Aqui vão ser alguns exemplos gerais. A gente pode, por exemplo, falar da energia solar, geração de energia solar, que nós temos a captação dessa radiação solar através das placas de energia solar, tá certo? E assim a gente tem a geração de energia limpa, tá certo? Através do estudo do aproveitamento das ondas eletromagnéticas. Temos também reações nucleares, temos a espectroscopia, que eu falei para vocês agora há pouco, e temos também o estudo dos astros, tá certo? Esse último aqui, eu posso dar um exemplo para vocês, seria, por exemplo, o uso de radiotelescópios, tá certo? Que utilizam também o funcionamento das ondas de rádio para compreender características e outras informações sobre os astros. Então, aqui, pessoal, esse é o nosso último slide, tá certo? Aqui a gente pode perceber o quanto as ondas eletromagnéticas estão presentes no nosso dia a dia, tá certo? Como a gente pode se aproveitar disso para o bem-estar geral, tá certo? De várias formas, basta que a gente conheça como elas interagem com o nosso ambiente, como elas interagem conosco e como elas influenciam na nossa vida. Então, como eu falei desde o início da aula, eu fiquei batendo nessa tecla durante a aula inteira, o meu objetivo é justamente esse, fazer com que vocês possam, digamos assim, perceber como a física ela está presente no nosso dia a dia, tá certo? Porque eu acredito que todos nós temos um potencial cientista dentro de nós, tá? A gente só precisa, às vezes, de um incentivo. Então,
Esse assunto é uma coisa muito fantástica, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Eu vou deixar uma lista de exercícios, mas é só para vocês se interarem ainda mais no assunto, e que possa também instigar vocês a pesquisarem mais a fundo, tá certo? Tem muitos canais no YouTube que também vão estar falando sobre vários assuntos desses. Entre esses, eu posso citar para vocês o canal Ciência Todo Dia, tá certo? É um canal que também me inspirou a fazer essa aula. Então, é isso, galera. Basicamente, essa aula que eu queria trazer para vocês hoje, tá certo? É, Sobre esses assuntos, eu espero que vocês não tenham achado muito complexo, mas vocês vão ver muito disso além lá no ensino médio, tá certo? Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês hoje é justamente isso, que a radiação eletromagnética ela está presente no nosso dia a dia e ela pode ser aproveitada de boas formas, tá certo? E ela já é aproveitada de boas formas. E que todo esse campo de interação que nós temos hoje, através das redes sociais, através das nossas TVs, dos nossos notebooks, elas são feitas por meio das ondas eletromagnéticas que foram estudadas um dia e que são estudadas até hoje, tá certo? Então, basicamente é isso. Espero que vocês possam aproveitar essa aula. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato conosco, tá certo? Nos comentários desse vídeo e também nos outros canais de interação. Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Alô!